os irmãos entender que não foi negligência, mas na verdade porque houve um imprevisto na estrada. Vamos ler Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19. Quem achou? Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? E quanto ao vestuário, por que estáis tão ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, ou solícitos, ou ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os pecadores procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós glorificamos ao Senhor esta noite. Temos ouvido o Senhor falar conosco através das palavras, louvores, testemunhos que aqui foram ministrados ao nosso coração. E oramos para que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Dá-nos ouvidos espirituais para ouvir o que o teu Espírito diz à igreja. Que não sejamos apenas um frequentador de culto, de templos, de reuniões religiosas, mas que sejamos ouvintes, praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, nós repreendemos todo espírito contrário a este culto esta noite. Principado, potestade, governo, espírito da maldade. Declaramos que toda mente nesta noite seja levada cativa ao domínio de Cristo Jesus. Que todo aquele que precisa de um milagre, de uma intervenção divina, que o teu poder esta noite se manifeste de acordo com a necessidade desta vida, desta alma, desta pessoa. Pai querido, nós te pedimos isto nesta noite, te dando graças em nome de Jesus. Amém. Fique com sua Bíblia aberta nesse texto aí, irmão. Hoje nós vamos falar nesse texto nesta noite. Fique com a sua Bíblia aberta aí. E eu vou falar aqui esta noite sobre os perigos da ansiedade. Os perigos de viver ansioso, o perigo de viver uma vida ansiosa e na ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo. Eu na verdade não sabia nem o que ia pregar esta noite, porque
eu pensei, não vai dar para chegar a tempo. Nem cheguei em casa e eu falei, Senhor, tem que ser essa mensagem aqui. Eu quero crer que Deus quer falar com alguém aqui esta noite. Só que quando é comprovado que hoje o brasileiro é o povo mais ansioso da face da terra. As pessoas que vivem em maiores crises de ansiedade estão hoje na nossa nação, na nação brasileira. E Jesus Cristo, há 2023 anos atrás, quando ele viveu neste mundo, pregou a sua palavra, ele ensinou aos seus discípulos e aos seus servos sobre o perigo de viver uma vida debaixo da ansiedade, nos ensinando a forma como nós devíamos ou deveríamos viver completamente na dependência e na confiança de que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Qual é a definição da palavra ansioso, de ansiedade? O dicionário vai dizer que ansiedade é um penoso sentimento de insegurança gerado por um perigo indefinido. Acredita-se que talvez 97% de sentimentos de ansiedade que a pessoa sofre não irão se cumprir na vida desta pessoa. Mas ela começa a alimentar um sentimento de perigo indefinido, que ela não sabe nem se vai acontecer com ela. E isso tem muitas das vezes roubado do coração da pessoa a alegria, o prazer de viver, de conquistar e até mesmo não só de ser feliz, mas também de estar contente. Esta palavra no original grego bíblico, ansiosos, ele vem de um termo que significa distrair, ou seja, a mente começa a seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em uma confusão e uma indefinição e sofrimento e desacordo dos sentimentos, causando na pessoa sofrimento. A mente da pessoa ansiosa começa a admitir o pensamento inferior de que a vida nesta terra só consiste em comer, beber, vestir e depois morrer. Infelizmente isto de alguma forma tem sido o que tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Quando uma pessoa é tomada pela ansiedade, esta pessoa deixa de ser um verdadeiro adorador de Deus para ser um adorador de Mamon. Se você prestou atenção no texto que nós lemos nesta noite, Jesus Cristo vai dizer-nos que o nosso tesouro tem que ser acumulado no céu, onde a traça e a ferrugem não pode correr e onde os ladrões não podem minar e roubar. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quem sabe nesta noite tem alguém que já está com 1h30 de culto e ele ainda não conseguiu adorar o Senhor Jesus, porque está preocupado com o que pode acontecer amanhã, com as contas que vai pagar amanhã, com os compromissos que vão surgir no final de semana ou na semana. Não que não seja válido ter compromisso com os compromissos que você tem, mas isto tem roubado de você até mesmo a concentração aqui e a oportunidade de, na verdade, oferecer para Deus um culto real, verdadeiro, único, que pode até ser o nosso último culto. E quando nós somos tomados por este sentimento, o resultado disso é adoração velada, oculta a um Deus chamado Mamon, porque estamos demonstrando falta de confiança em Deus. Veja que Jesus aqui vai tratar os seus discípulos para eles terem o cuidado, não viverem ansiosos com o comer, vestir, o calçar, tentando acumular riquezas neste mundo em detrimento da sua vida com Deus. Como já disse, porque ele vai dizer, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, se o meu coração estiver nas coisas da terra, eu posso ser qualquer coisa, menos um adorador de Deus. Se o meu coração está no céu, eu vivo com as coisas da terra, mas o meu coração está sempre sintonizado nas alturas. Daí Jesus vai dizer que o discípulo dele tem que ter cuidado para não ter os olhos cobiçosos, cheios de avareza e de amante do dinheiro. Ele vai dizer, se os teus olhos forem bons, é a continuação do texto,
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olhos aqui, ele está falando da forma pelo qual a maioria das coisas entra na nossa vida através do desejo, do olhar, do perceber, do avistar. Ele está dizendo: se os meus olhos são os olhos cobiçosos, se os meus olhos são olhos maus, cobiçosos, colocados na avareza, nas coisas deste mundo, no amor ao dinheiro, no amor aos bens que perecem, e os meus olhos serão maus e o meu corpo será tenebroso. Porém, se os meus olhos estiverem nas coisas que são corretas, nas coisas que são certas, toda a minha alma estará iluminada por aquilo que entra através dos meus olhos. Depois ele diz, vai nos dizer: vocês não podem servir a dois senhores. Ele está dizendo aqui que se eu sou um cristão, que digo que sirvo a Deus, mas eu não tenho tempo para adorá-lo, eu não tenho tempo para cultuá-lo, eu não tenho tempo para servi-lo, eu não tenho tempo para prestar culto. Se eu venho ao culto, mas não me concentro nele, ele está dizendo que eu tenho qualquer outro senhor menos a ele. Por quê? Porque ele está dizendo: ninguém pode ter dois senhores, porque você vai amar a um e aborrecer o outro, você vai se agradar de um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite: quem é o verdadeiro Senhor da tua vida? Quem é, meu irmão, o verdadeiro Senhor da tua vida? A quem você veio adorar esta noite? Eu quero dizer esta noite que esta igreja aqui não ensina você a vir à igreja para ficar rico, não ensina você a vir à igreja para comprar um carro novo, não ensina você a vir à igreja para alcançar prosperidade, não. Todas essas coisas são resultado de alguém que já serve a Deus com fidelidade e obediência na sua palavra. Mas vamos lá, eu vou citar para vocês 8 razões pelas quais devemos evitar a ansiedade quanto à vida física. Primeiro, a vida humana é mais do que a parte física, e por isso merece mais consideração do que os desejos pelas coisas físicas que podem perecer. No versículo de número 25 do capítulo de número que nós lemos, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus está dizendo que a vida humana é mais do que a parte física. Viver com qualidade, com excelência, caudeli, é melhor do que a pessoa estar preocupada com o vestido que vai vestir no congresso que vai chegar, com o calçado que às vezes a pessoa já está até pelo pescoço pendurado nas dívidas, mas quer ir na loja comprar uma sandália nova para usar no congresso, para a irmã ver que ela está usando um sapato novo. Jesus está dizendo que o valor à vida é mais importante do que os bens que perecem nesta terra. A palavra vida aqui, irmão, ela vem de um vocábulo grego, psique, com diversos significados, dentre eles alma, princípio da vida. Ou seja, Jesus queria nos dizer que o homem é mais do que um corpo. Olha aqui para mim, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Vou repetir, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Você tem que cuidar do teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não adianta você viver nas clínicas de estética, não adianta você viver direto no bisturi, colocando aqui, tirando aqui, colocando lá, se você não cuida da tua alma. Não adianta você viver na academia com os bíceps inchados, mas a tua alma está magrela, porque não tem Deus, não tem a presença de Deus, não tem a glória do Deus Todo-Poderoso. A tua alma é mais importante do que teu corpo. Jesus queria nos dizer que o homem é mais do que um corpo, ou seja, os nossos desejos e interesses não podem abranger apenas as coisas físicas. Então ele está dizendo que em vez de estarmos extremamente preocupados com a vida física, devemos nos preocupar com o que verdadeiramente vai permanecer, que é o espiritual.
Jesus está dizendo: todo o tesouro que você ajunta na terra aqui está sujeito a ser tomado pelos ladrões, a traça corroer, os ladrões virem roubar. Mas se você tiver tesouro no céu, não tem ninguém que possa acessar o tesouro que você tem no céu. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Lucas capítulo 12, versículo de número 13 a seguir, nos conta a história de um homem rico. Porque Jesus estava pregando o evangelho e alguém interrompe a pregação do evangelho e diz: Senhor, manda que meu irmão reparta a herança comigo. Aí Jesus diz: quem me constituiu como repartidor de herança entre vós? Eis que eu vou dizer-vos uma história. Um homem rico plantou suas terras, e naquele ano as suas terras produziu em grande abundância. Quando aquele homem rico viu as suas terras e as suas plantações, ele disse para si mesmo: o que eu farei que minhas terras produziram tanto mais do que eu esperava? Aí Jesus diz: ele disse para si mesmo: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros, vou aumentá-los 4 vezes mais. Depois eu vou colher tudo que a minha terra produziu, vou colocar nos celeiros e vou dizer: alma, come, bebe e folga, porque o que você tem dá para muitos dias. Mas Jesus disse que naquela mesma noite uma voz bradou do céu e disse para ele: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você tem para quem ficará? Olha aqui para mim, o único trabalho que aquele homem rico teve foi trabalhar a terra. O único trabalho que aquele homem rico teve foi plantar a semente. Mas olha aqui para mim, se Deus não tivesse mandado o sol na medida certa, se Deus não tivesse mandado chuva na medida certa, se Deus não tivesse dado vida a ele, Caldeli, para plantar, se Deus não tivesse dado saúde a ele para poder trabalhar na terra, a terra não tinha produzido nada. Mas quando a terra dele produziu com abundância, ele não teve coragem de dizer assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor mandou o sol, porque o Senhor mandou a chuva na medida certa, porque o Senhor preparou o clima na medida certa para a minha terra produzir. Não, ele disse: eu vou colher tudo, e eu vou dizer para a minha alma: come, bebe e folga, porque o que você tem dá para muitos dias. Mas naquela noite era o último dia de vida daquele homem na terra. Deus bradou do céu: hoje vão pedir a tua alma, e o que você tem ajuntado vai ficar para quem? Isso é muito sério, meu irmão, é muito sério. Segunda coisa que eu aprendo no texto: Deus cuida dos animais inferiores, como as aves, que não fazem provisão alguma para si mesmas. Assim Ele cuidará certamente dos seus próprios filhos. Ele vai chamar a atenção dos discípulos. Ele diz: olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Deixa eu perguntar para você, aqui desde quando se entende por gente até a idade mais ancião daqui desta noite, quantas vezes você, na sua caminhada, na roça, na rua, na sua casa, você viu um passarinho pendurado num fio, num galho, preocupado? Meu Deus, o que eu vou comer hoje? Quantos aqui já viram? Eu nunca vi. O que será que Deus vai preparar para mim? Não, eu nunca vi. Porque o texto está dizendo que Deus prepara o alimento para as aves do céu. Que as aves do céu, elas dormem com o anoitecer e acordam logo com os primeiros raios do dia. Mas eles não acordam preocupados com o que vão comer, porque Deus prepara o alimento para cada ave. Então Jesus está dizendo: se Ele prepara o alimento para a ave que não planta, que não colhe, que não ajunta celeiro, você que é meu filho não vale mais do que as aves. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Deus está dizendo, não é? Deus não está dizendo aqui que você não pode trabalhar justamente, ganhar o seu dinheiro, ter sonho e projeto. Mas Deus está dizendo: se você me serve, você vai dormir tranquilo e vai acordar tranquilo, acreditando que eu vou providenciar para você o pão de cada dia, porque eu alimento as aves, e você, meu filho e minha filha, vale mais do que as aves do céu. As aves aqui ilustram os cuidados do Pai quanto ao alimento, e os lírios quanto à vestimenta.
Jesus nos mostra que os animais, até mesmo os mais inferiores, como as aves, não são vencidos pela ansiedade. E nós somos os filhos do Deus que fez os céus e a terra. As aves, criaturas, Deus cuida das aves. Não cuidaria Ele dos seus filhos? Eu lembro quando eu estava em São Francisco de Sales, chegamos para pastorear São Francisco de Sales. Entrava 150 reais na igreja de São Francisco de Sales. O pastor nos enviou para lá e falou assim: você paga as despesas da igreja e vive com o resto. Era uma terça-feira, culto de doutrina. E aí a minha esposa chegou para mim e disse: Arnaldo, não tem leite, o leite das crianças acabou. E nós não tínhamos dinheiro para comprar. E culto de doutrina tinha 15 crentes na cidade, irmão. Imagina dia de terça-feira, 15 crentes na cidade, quanto tinha no culto de doutrina. Quando tirávamos uma oferta no culto de doutrina lá em São Francisco, geralmente entrava R$2, R$1,50, R$3, eram as entradas do culto. Geralmente era só eu e minha esposa. A maioria dos irmãos que estavam lá eram uns 5 ou 6 ou 7 no culto de doutrina. Quando eu cheguei em casa, ela disse: Arnaldo, diga quanto deu a oferta hoje. Aí eu pensei: ora, se entra R$2 por culto, eu vou jogar lá em cima, R$15. Ela disse: não, hoje entrou R$50. Na quinta-feira estavam os mesmos irmãos. E eu perguntei para ele: irmão, quem de vocês aqui na terça-feira ofertou R$50 na obra missionária, na obra da igreja? Pastor, não foi nenhum de nós que ofertamos R$50. Até hoje, irmão, eu estou para saber de onde vieram aqueles R$50. Mas de uma coisa eu sei: no outro dia tinha leite para as crianças beberem. Porque o Deus que chama é o Deus que cuida, é o Deus que envia, é o Deus que supre. Se Ele cuida das aves do céu, Ele também cuida dos seus obreiros. Ele cuida dos seus filhos, das suas filhas. Ele cuida dos seus servos. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Jesus aqui não estava criticando o trabalho que nos traz o alimento, não. Mas que a obtenção da alimentação não deve ser acompanhada pela ansiedade, pois a sua providência funciona até mesmo entre os animais do campo. Olha o que diz o Salmo 37, versículo de número 25. Coloca o dedinho aí, Mateus 6. Olha o que diz o Salmo de número 37 e versículo de número 25. Salmo 37, versículo 25. O texto vai dizer: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo passar fome. Oh glória! E nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço, agora sou velho. Repito, disse Davi: eu nunca vi um justo. Não está dizendo qualquer um, está falando isso. Ele está falando justo. Se você é justo, ele está dizendo: eu nunca vi um justo passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é o Deus da providência. Bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho uma filha que terminou psicologia, tem um filho que está terminando psicologia esse ano. Mas já contei o testemunho aqui. Quando eles eram pequenininhos, de 7, 8 e 5 anos, um dia eu acordei aqui nesta cidade. A igreja não era a igreja que nós temos hoje. Eu disse: meu Deus, como é que um dia eu vou ter condições de formar meus filhos? O meu salário não dá, eu não tenho condições de pagar uma faculdade para eles. Eu lembro como hoje na área da casa, Deus me visitou ali e disse: eles já atingiram a idade de fazer faculdade? Eu disse: não, Senhor. E Deus disse: então para de besteira, porque no tempo certo eu vou preparar tudo para eles. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Tá um Uberlândia, trabalha com design no gráfico, ganha muito mais do que um bancário. Outro está formando em psicologia, a outra já está formada. Porque aquele que chama, aquele que fala, é aquele que cuida, é aquele que providencia. Eu quero dizer nesta noite que Deus quer curar alguém de ansiedade aqui esta noite. E Deus está dizendo para alguém: coloca a tua ansiedade no pé do meu altar, porque eu vou cuidar da tua casa, da tua vida, da tua família. Bendito seja o nome de Jesus. Deus falou para Elias: Elias, profetiza seca. Elias, profetiza. Elias vai profetizar: segundo a minha palavra, nem orvalho cai na terra durante 3 anos e meio.
Aí Deus chega para ele e diz: Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque eu já dei ordem que os urubus te alimentem. A Bíblia diz que todo dia os corvos traziam pão e carne para Elias no ribeiro de Querite. Oh, glória ao nome de Jesus. E quando o ribeiro secou por causa da seca, Deus disse: Elias, agora vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que te alimente. Elias foi para Sarepta. Uma viúva estava catando gravetos fora da cidade. O profeta Elias se aproxima e diz para ela: faça um bolo para mim. Ela diz: tão certo como vive o Senhor, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois nós vamos comer e morrer. Elias disse: não, vá e traga um bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não faltará e a farinha da panela não se acabará, até que eu envie chuva sobre Israel. Eu vou deixar você adorar Jesus. Você vale mais do que as aves. Oh, glória. Terceiro, a ansiedade não altera as condições da vida e nem aumenta a sua duração. Jesus vai dizer: quem de vós pode acrescentar um côvado sequer ao curso da vida? Ou seja, ele diz aqui: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto é um côvado? Um côvado é 46 centímetros. Vai da ponta do cotovelo ao dedo do polegar, 46 centímetros. Jesus está dizendo: nenhum de vocês que nasceu na terra tem poder para aumentar 46 centímetros ao curso da vida. Nenhum de vocês que nasceu nesta terra tem autoridade para determinar se vai viver mais um dia na terra. Nenhum de vocês tem poder ou domínio de determinar qual vai ser o seu tamanho, porque côvado aqui, além de ser medida linear, era também medida de tempo. Ou seja, quando Jesus estava se referindo ao tempo, Jesus estava falando assim: quem de vocês podem sequer acrescentar um breve período de vida à sua própria vida? Todos nós um dia aqui vamos morrer. Se você estiver preparado, você não tem medo. Quem não tem medo de morrer? E nós não sabemos quem está na fila de hoje para amanhã. Ninguém sabe. Mas mesmo que Deus fosse chamar alguém aqui de hoje para amanhã, você não tinha poder de acrescentar nada de tempo ao curso da tua vida. Então pense comigo: será que a vida não passa rápido demais para nós viver consumindo tanto tempo com ansiedade e com coisas que nós nem sabemos se vai acontecer conosco? Perdendo tanto tempo em coisas supérfluas e vazias, quando deveríamos estar aproveitando esse tempo para encher a nossa vida com as coisas do céu, que é onde nós vamos viver a eternidade. Jesus está ensinando aos seus verdadeiros discípulos que a ansiedade não altera a condição da vida e nem aumenta a sua duração. Ele está dizendo: se você confiar em mim, vou cumprir na tua vida o tempo de nascer e o tempo de morrer. E entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, eu vou cuidar de você. Eu vou preparar o pão de cada dia, eu vou preparar o vestir e eu vou preparar o cuidado de você, porque eu amo você mais do que as aves do céu. Jesus vai mostrar que a ansiedade com relação à vida para nada vale, não tem efeito nenhum. A ansiedade não pode aumentar a vida e nem diminuí-la. É por isso que a grande maioria da nossa geração não vive, ela apenas existe. Porque as suas energias, a sua graça, a sua força, a sua alegria é roubado pela ansiedade. Jesus está dizendo: não, meus filhos, não andeis cuidadosos, não andei ansiosos, porque eu cuido de vocês, assim como eu cuido das aves. Bendito seja o nome de Jesus. Quarto, Deus veste as flores com belíssimas roupas, que nem sabe raciocinar certamente,
ou melhor, quem não sabe nem raciocinar, certamente providenciará as necessidades de seus filhos, sem que estes precisem viver preocupados. Ele diz assim: observem, olhem as aves, observem os lírios. E o verbo observar aí significa aprendei bem, considerai bem, prestai atenção. Sabe por que a grande maioria das pessoas hoje não consegue confiar em Deus? Que estão muito distraídos com as coisas deste mundo. Mas Deus está dizendo assim: se você prestar atenção nos lírios do campo, se você prestar atenção nas aves, você vai perceber que eu cuido deles, que eu cuido delas. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Veja bem, os lírios do campo, eles não podem raciocinar, eles não podem, e nem tão pouco as aves, e mesmo assim suas vestes são superiores às vestes humanas. Irmão, tem rosa que é uma coisa mais linda, não tem veste humana que imite. Tem aves que as suas penas é a coisa mais extraordinária. Não tem roupas humanas que imitem essas vestes. E se Deus cuida de uma simples flor, que para pouco vale, não cuidaria Ele daqueles que confiam nele e nos seus filhos? Não providenciaria Ele o necessário? Veja bem, na tradição judaica, a tradução judaica nos diz que os assistentes do rei Salomão, lembra de Salomão, irmão? Que a rainha de Sabá viajou lá da África para ver a sabedoria de Salomão. Quando a rainha de Sabá chegou em Jerusalém, que viu o palácio de Salomão, viu os garçons de Salomão, garçom Caldeli, o texto diz que ela ficou de queixo caído. Tamanha era a grandeza da beleza do palácio de Salomão. Os soldados de Salomão, que era a guarda de Salomão, se vestiam de púrpura. Quem era púrpura? A veste dos reis. Os soldados de Salomão se vestiam de púrpura. E quando Salomão ia sair em comitiva, as tranças dos cabelos dos soldados de Salomão eram banhados com pó de ouro. A tradução judaica diz, mas Jesus está dizendo: olhe para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se veste como os lírios do campo, e vocês valem mais do que os lírios do campo. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar. Eu sei que tem gente aqui que não está entendendo nada, mas eu sei que tem gente que está entendendo o que Deus está falando, e eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Quinto, a ansiedade pelas coisas físicas fazem parte da conduta dos pecadores. Pergunta para o irmão que está do lado: tu é salvo ou pecador, meu? Pastor Arnaldo, tem uma diferença entre o salvo e o pecador? Tem. Jesus disse aqui: essas coisas quem busca, elas são os pecadores. Quem confia em mim, não. Quem busca são os gentios. Aqueles que não conhecem a Deus é quem vive ansioso como comer, como vestir. Isso quem busca é os pecadores. Mas quem me serve, oh, glória ao nome de Jesus. Os principais desejos dos gentios, irmãos, estão relacionados com o consumo: comer, beber e vestir. Eclesiastes capítulo 6 e 7 diz assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. A pessoa nunca está satisfeita. Há de ser que nesta noite nós tenhamos pessoas aqui insatisfeitas. Nunca está satisfeito. Nunca. É como os pecadores, é como os gentios. Mas o texto nos orienta que nós devemos ansiar, desejar as coisas do céu e não as coisas da terra.
E aqui está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque nós temos muitas pessoas nas igrejas por aí, mais interessadas nas coisas de Deus, mas não interessadas no céu. Mas tem muitas pessoas também que estão na igreja não interessadas na bênção, mas interessadas no céu. E em consequência disso, Deus também abençoa a vida desta pessoa, porque o céu tem o primeiro lugar no seu coração. São os pecadores quem buscam. Depois Jesus Cristo vai dizer, sexta lição: o Pai tem conhecimento perfeito de nossas necessidades físicas. Fala aí para o teu irmão, Deus sabe o que você precisa, meu irmão, antes de você pedir. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu congreguei com um pastor no Nordeste, uma igreja muito pobre. Tinha 40 crentes naquela igreja. Aquele pastor, ele largou tudo para ir para o interiorzão, sertão, pregar o evangelho. E tinha um irmão em São Paulo, o nome dele era Elias, que era de lá, todo ano que ele ia de São Paulo, ele trabalhava no shopping, ele ia de São Paulo, ele levava para esse pastor uma camisa. Um dia, nós estávamos numa reunião de oração, no círculo, e o pastor estava de joelhos, e eu vi que o sapato dele estava furado, um furo no sapato. O sapato dele tinha acabado, mas ele não tinha condições de comprar outro. Chegou o dia do Elias e vir de São Paulo. Eu estava na casa do pastor. Quando ele chegou, ele disse, pastor, eu já cheguei e vim trazer o seu presente. Só que esse ano, pastor, eu decidi que não ia trazer uma camisa, porque todo ano eu trago uma camisa. Então eu decidi trazer um sapato, pastor. Só que eu não tinha teu telefone e nem sabia teu número. Então eu deduzi que o teu número seria este, 42. O pastor disse, é justamente o meu número, 42. Eu quero dizer que o Deus que você adora sabe o número que você calça, o endereço da sua casa. Ele conhece sua necessidade e você precisa confiar nele, porque Deus conhece as nossas necessidades. Eu vou deixar você adorar Jesus. Se você trouxe glória, adore a Ele com glória. Você trouxe aleluia, adore a Ele com aleluia. Você é batizado no Espírito Santo, já falou em línguas hoje, irmão? Já foi renovado, já foi cheio, já foi restaurado. A presença dele é real aqui esta noite. O Pai quer visitar os filhos nesta noite, com sua presença, com sua graça, com seu poder e com sua majestade. Bendito seja o nome de Jesus. Você busca o Pai, presta atenção nisso aqui, ó. Você busca o Pai e o serve com confiança, e o Pai supre o que você precisa no mundo físico. Oh, glória ao nome de Jesus. Sétima lição para nós caminhar para o encerramento: a busca pelas coisas espirituais por si só garante o fornecimento para as necessidades físicas. Ele falou assim: buscai em primeiro lugar o reino e a sua, e todas estas vos serão. O que nós estamos fazendo hoje? As pessoas estão buscando as coisas. Hoje se der eu vou ao culto. Hoje se der eu vou na escola dominical. Hoje se der. Aí vive num ciclo de derrota financeira terrível. Está enfiado até o pescoço em dívidas, porque ele diz que serve a Deus, mas ele não confia em Deus, e ele não tem tempo para Deus. Deus está dizendo: você está fazendo errado. Eu não ensinei assim. Eu ensinei primeiro você buscar o meu reino, e depois que você buscar o meu reino, eu dou para você o que você precisa. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Está fazendo errado, meu irmão. Eu volto a dizer, Deus não está dizendo aqui que você não tem que trabalhar, não. Ainda é outra coisa. O preguiçoso, né, é outra coisa. A Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso e aprende com ela.
Não é isso. Mas Deus está dizendo: busque primeiro o meu reino, e eu vou acrescentar tudo que você necessita para a sua sobrevivência. O comer, o beber e o vestir, eu vou suprir. Porque você vale mais do que as aves, e você vale mais do que os lírios do campo. Eu vou deixar você adorar Jesus. A única ansiedade permitida por Jesus é aquela que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Deus providenciou o benefício mais importante, que visou a salvação da alma. Não providenciaria o mais importante para as nossas necessidades. Você estava perdido, eu estava perdido. Nenhum homem tinha condições de por si só se salvar, Sérgio. O mais importante Deus providenciou foi pegar o seu único filho, único, fez-o que se esvaziou da sua própria glória, desceu a esta terra, tomou um corpo humano para salvar a mim e a você, um pecador perdido, que não queria saber de Deus. Ora, se Deus providenciou a tua salvação, Deus não vai providenciar o necessário para a tua sobrevivência nesta terra? Bendito seja o nome soberano do Senhor. Sabe qual é a minha oração esta noite, nesta igreja e nesta cidade? Que Deus levante uma geração de crente e de discípulo, que Deus tenha primeiro lugar na sua vida. Bendito seja o nome soberano de Jesus Cristo de Nazaré. Oitavo, a ansiedade só acrescenta mais sofrimento e dor ao mal já existente na vida humana. Quanto mais ansiedade, mais sofrimento, descontrole emocional, não consegue gerenciar as próprias emoções e nem os próprios pensamentos, e aí começa a fazer interferência naquilo que Deus tem para a vida da pessoa, porque passa a fazer como Sara fez, tentando interromper o projeto de Deus. A ansiedade, ela só acrescenta mais sofrimento à dor e ao mal que já existe na vida da pessoa. Limitar os cuidados e preocupações ao dia atual produz a eliminação total da preocupação. O fantasma do amanhã persegue demais as pessoas e leva-as a desgastarem as suas energias em direções erradas, adquirindo coisas impróprias para quem possui a vida espiritual. Muitas das vezes nós estamos gastando nossas forças e nossas energias em coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, nós vamos orar. Eclesiastes 2 e 1. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso eu disse: está doido. E da alegria: de que me serve esta? Busquei no meu coração como que se daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria. Como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias de uma vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles do bosque que reverdecia as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias do reis, de províncias, provi-me de cantores, de cantoras, de delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejou os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a porção de todo o meu trabalho. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu trabalhei e que tinha feito, e eis que tudo era passageiro, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol.
Eu não vou ler todo o capítulo 2, mas Salomão está dizendo aqui que ele deu a alma dele, tudo que a alma dele desejou neste mundo. Ele se proveu de vinho. Ele disse: eu bebi até ficar embriagado sem perder a razão. Eu plantei jardins, eu criei cavalos, eu ajuntei ouro, eu ajuntei prata, eu ajuntei tudo. Mas quando eu tive tudo que eu quis e a minha alma desejou, e quando eu dei a minha alma tudo que ela quis, eu descobri que na verdade tudo era vaidade, tudo é passageiro, tudo vai passar, tudo vai embora. E aí no capítulo 12 e no versículo 13 ele vai dizer: olha, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, que seja bom e que seja mal. Salomão está dizendo: eu dei a minha alma tudo quanto ela quis, e mesmo assim ela não encheu a minha alma. Então eu descobri que na verdade o bom é temer a Deus, o bom é ter Deus, o bom é servir a Ele, o bom é adorar a Ele, o bom é ter a presença dEle. Fica de pé comigo adorando Jesus esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crentes doentes emocionalmente, doentes, porque não sabem mais confiar em Deus, acreditar e ter fé que Ele é poderoso para providenciar, para entrar com providência. Eu quero orar por você. Se você precisa de um milagre de Deus na tua vida, e algo dessa mensagem falou contigo, eu vou esperar você sair do teu lugar. Se você nesta noite, no pé deste altar, você fizer uma oração a Deus, dizendo para Ele que você está entregando tudo a Ele, que você confia nele, Deus vai providenciar o necessário para a tua vida, porque você vale mais do que as aves do céu, você vale mais do que os lírios do campo. Oh glória, porque o mais importante Deus já providenciou para você, foi a morte do seu filho na cruz do Calvário. Então Ele vai providenciar o necessário para a tua vida. Que não confia nele, que não acredita nele. Deus não pode usar uma geração que não sente mais alegria, porque está tomado de ansiedade, não consegue sentir prazer em servi-lo. Esta noite Deus quer te curar da ansiedade, quer te dar um batismo de alegria, de esperança. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou. Aonde começa a ansiedade, acaba é a fé. A Bíblia está dizendo: o meu justo viverá pela fé. Os seus projetos, glória ao nome de Jesus. Continue fazendo o que você está fazendo, trabalhe e se autossustente, mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Vai providenciar o necessário para cada dia. Dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Oh, Jesus de Nazaré. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais
coisas que não podem encher a alma. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, salva nesta noite, liberta, Jesus. Liberta este homem, liberta esta mulher, liberta este jovem, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo Você não é gentil, você é discípulo. Jesus disse: os gentios é quem buscam todas essas coisas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. As aves do céu não ajudem celeiro, não semeiam, não fazem sóis muito mais do que as aves. E depois foi embora. Observe os filhos do campo, que Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vós valeis muito mais do que os lírios, do que as aves. Oh, glória! Na hora exata, Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela da sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar. Teu Espírito tem poder, Jesus. Vou dar um batismo de alegria, batismo de fé, de esperança, de confiança, Jesus, na vida desta pessoa, Jesus, esta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo. Se tem alguém aqui esta noite tomado pela ansiedade, Jesus, ajuda esta pessoa a ser gerente das suas emoções, a ser gerente dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, Jesus, para te servir com qualidade neste lugar, com excelência, Jesus. Tu és o nosso Senhor. O nosso Senhor não é mamon. O nosso Senhor é o Senhor da glória. É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Nasce os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Coloque aí. Coloque aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar esta noite a oração da fé sobre o teu povo reunido neste lugar, sobre aqueles também que estão nos assistindo, Pai. Senhor, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, a sua população. E, evidentemente, isto também tem atingido o teu povo. Mas o Senhor nos ensina pela tua palavra que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pois que se o Senhor alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, nós valemos muito mais do que eles. Então estão aqui os teus servos, e o Senhor sabe a necessidade particular e individual de cada um, e eu sei que o Senhor pode fazer o milagre, porque às vezes, meu Pai, a ciência da psicologia, a ciência da psiquiatria tem um limite, porque são ciências humanas, dos homens. Mas o Senhor não. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o médico da alma. E o Senhor diz na tua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Talvez há pessoas aqui esta noite que está bem fisicamente, mas está doente na alma. O Senhor é o médico da alma. O Senhor pode curar esta alma. O Senhor pode restaurar esta alma, como restaurou Ana, como restaurou Noemi ou Noemi.
como restaurou aquela mulher no poço de Jacó. O Senhor pode esta noite trazer restauração, meu Pai. No mundo em que, meu Senhor, vale mais quem tem, a Tua palavra nos ensina a descansar em Ti, sabendo que o Senhor suprirá o necessário para cada dia. Então eu ministro nesta noite sobre a Tua igreja e te peço, Pai, que Teu Espírito Santo ajude esta pessoa, cure esta pessoa, restaure esta pessoa, fazendo um milagre poderoso que só o Senhor pode fazer. Te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, meu irmão. Amém. Que Deus te abençoe. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a sua atitude. Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu perguntar se tem alguém esta noite que quer ficar crente em nosso meio. Temos alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que queira aceitar Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou alguém que já foi crente e hoje está afastado, quer voltar para a casa do Papai do céu? Tem alguém esta noite que quer fazer isso? Aceitar Jesus ou se reconciliar com Cristo? Tem uma vida, uma alma, pessoa? Não tem? Então nós vamos agradecer a Deus. Irmãos, amanhã nós temos círculo de oração às 17h30. Terça-feira começaremos as cruzadas na rua. Terça, quarta, quinta e sexta. Terça-feira, Bela Vista. Quarta-feira, Mário Arantes. Quinta-feira, bairro Progresso. Sexta-feira, no centro, na praça 15 de novembro. É uma semana missionária. Então, terça-feira à noite, chegará todos os nossos missionários do campo de missões. Todos eles estarão conosco. Alguns já chegaram, pastor Moisés, pastor Disseu, pastor Guilherme, e os demais chegarão na terça-feira à noite. Estarão conosco durante a semana e também no congresso de missões, sábado e domingo. Vai estar conosco aqui um homem de Deus. Vocês vão conhecer pastor Moisés Martins, que faz um trabalho espetacular, não só no Brasil. O trabalho dele alcança o mundo, com recuperandos em Santa Catarina, no Bom Samaritano. É um trabalho extraordinário. É um pastor missionário, tem um testemunho tremendo. Ele era um mendigo de rua, Deus salvou ele. Hoje é um dos pastores mais conhecidos no Brasil, um homem de Deus. Eu digo porque já ouvi por várias vezes. Vai estar aqui ministrando no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, certo? Gostaria de pedir que a igreja faça um esforço para comparecer nas cruzadas, como foi o ano passado. O ano passado as cruzadas foi uma bênção, porque a igreja compareceu em peso nos trabalhos da rua. O ônibus vai rodar todos os dias.